repete, porque nós somos animais de repetição, nós tendemos a repetir, né? O Richard Bandler, que criou a PNL, ele estudou várias pessoas, uma delas, nós vamos ver um pouquinho sobre ela, a Virginia Satir, ensinou para ele uma coisa muito interessante. Ele estava falando para ela que achava que o instinto de sobrevivência era a coisa mais importante. E ela disse, não, Richard, não é, porque algumas pessoas morrem e não mudam. Né? Algumas pessoas se matam e ficam fazendo algo que faz mal à saúde delas, que faz mal ao lado emocional delas, elas sabem aquilo. Eu nunca esqueço, eu fumei durante 14 anos, não tenho nada contra quem fuma, tá? Acho que cada um tem que cuidar da sua vida e fazer o que é melhor para si. Mas eu fumei durante 14 anos, e antes de eu decidir ser mais saudável, né, porque teve uma época que eu tentava parar de fumar. Enquanto eu tentei parar de fumar, eu nunca consegui resultado nenhum. Quando eu decidi ser mais saudável, eu comecei a ter resultado. Né? Isso tem a ver com a boa formulação de objetivos da PNL. Bota foco onde você quer. Então, antes de eu resolver ser mais saudável, uma das coisas mais convincentes que eu ouvi foi uma palestra sobre o mal do cigarro para o pulmão, para a saúde. Foi um médico que deu essa palestra. Ele foi tão convincente. Eu falei assim, realmente, foi ali que eu... Sabe que eu comecei? Foi ali que eu comecei a parar para pensar, puxa, eu realmente devo olhar isso de perto, porque cada cigarro é uma bomba, tem 4.700 substâncias tóxicas, coisa e tal, então eu vou parar para pensar nisso. Aí quando eu saí para pegar meu carro, no final da palestra, ele estava fumando. Ele é pneumologista. Ele estava fumando escondidinho lá, assim, atrás do carro dele. Assim, não, a coisa interessante para a gente olhar, né, é a incongruência, né? Porque muitas pessoas sabem exatamente o que elas não devem fazer, dão aulas lindas sobre isso. Eu antes de eu decidir parar de fumar, ser mais saudável, né, eu ajudava as pessoas a pararem de fumar e era bem sucedido. Mas eu não queria realmente. O dia que eu quis, eu fiz a mudança. Mas eu ajudava as pessoas a pararem de fumar. As pessoas paravam de fumar com as técnicas que eu sabia de PNL e tal, e eu não queria parar de fumar até então. Até que o dia que eu falei, não, agora é o momento de ser mais saudável. Né? Então, algumas pessoas, elas ficam com aquilo que é conhecido, ficam com aqueles mapas que são conhecidos, com aquelas coisas que são conhecidas. E essa é a nossa tendência, é repetir aquilo que a gente conhece. Tudo em nós é feito para repetir o padrão que já está lá. Você tem que escolher se vai repetir ou não, ou o que você quer fazer com aquilo. A diferença da PNL para outras psicologias que nós vamos ver é que a PNL, ela primeiro, a ênfase dela não está muito no conteúdo, está na estrutura. A PNL ensina, não é que o conteúdo não seja importante, ele é, mas tão importante ou mais que o conteúdo é a estrutura, é como você faz a experiência. Então, mais importante do que eu saber por que você tem ansiedade, a causa da ansiedade é eu saber como você faz a ansiedade e a mantém funcionando dentro de você. Porque a hora que você, inconscientemente, decide fazer, e conscientemente também, uma mudança significativa, né? Na hora, né? Vocês não podem ficar olhando para mim, você tem que olhar para o outro lado nessa hora, né? Que já sabe, né? Então, na hora que você decide fazer uma mudança inconscientemente significativa, não necessariamente hoje, né? Esse é o momento que você pode escolher ou não repetir o velho padrão. Mas você pode escolher fazer alguma coisa diferente. A diferença é que a PNL te convida a pensar em como você faz o que você faz e como seria experimentar fazer outra coisa no lugar daquilo. Enquanto a maioria das outras psicologias, elas fazem você mergulhar fundo naquilo. Né? Então, se você tem uma dor emocional, não é que a PNL não acha que você não tem que saber dos motivos da causa, não é isso não, mas é muito mais eficaz, nós vamos ver alguma coisa disso ainda hoje, quando você começa a mexer nessa estrutura, fica até mais fácil depois administrar o conteúdo, quando você mexe nessa estrutura inconscientemente daquilo que te incomoda e pensa diferente a respeito disso. Eu dizia para a turma lá, definitivamente já num outro estado, porque isso foi falado ao longo do voo aí, né, saindo de São Paulo e nem sei mais, era alguma coisa lá para baixo, lá para baixo. Não sei se Curitiba, não me lembro para onde a gente estava indo, Selma, para onde que a gente estava indo, para um outro estado, lá para baixo, né? Bem lá para o fundo da história. Então, a PNL nos convida a pensar justamente sobre isso. O que você está percebendo? Né? Se você olhar, por exemplo, para essa imagem, que é uma daquelas imagens de ilusão, né, que começaram lá com a Gestalt e tal,
Você pode perceber várias coisas aqui. O que vocês estão percebendo ali, nessa imagem? Dois astronautas. E atrás? A Terra? Um alien? Depende, né? Esse é um dos exemplos que você pode perceber várias coisas. Depende do que você escolhe olhar. Se você olha um pouco mais para cá, decide olhar menos para algumas partes iluminadas e mais para algumas partes escuras, e você escolher para onde você vai perceber, olhar, botar o foco, você vai ver mais o astronauta, mais o alien atrás fazendo uma coisa junto com a Terra. Ali os braços do astronauta aqui, né, junto com a Terra ao fundo, estão fazendo a figura de um alien, que é na boca do alien, o nariz do alien, né? Então tem várias possibilidades de você perceber, assim como as nossas questões pessoais, existem várias possibilidades para você perceber o que está acontecendo com você, né? Muitas vezes as pessoas me dizem assim, eu estou sofrendo tão mal. Eu digo, isso é uma oportunidade para quê? Né? Isso é uma oportunidade para quê? O que mais isso poderia significar, além dessa interpretação? Ou, às vezes eu pergunto, você está satisfeito com essa interpretação? O que mais isso poderia significar para você? Né? Então, na verdade, é um convite sobre como é que você está percebendo as coisas. Eu até coloquei uma outra imagem aqui também, né? Que tem várias coisas ali que dá para você perceber. Você tem... O que vocês estão percebendo aí nessa imagem? Um homem, uma mulher no fundo, mas ao mesmo tempo tem um rosto grande ali na frente, né? Então esses são exemplos de como é que você pode perceber várias coisas. Você sabe o que eu acho mais interessante nesses testes? É que você pode escolher o que você quer perceber. Porque dá para ver que tem aqui uma imagem de fundo, né? Aqui uma imagem de fundo, um homem tocando uma e tal, uma pedra, um vestido da mulher, pedra e tal, e também tem um rosto aqui na frente grande, né? Então você pode escolher assim, agora eu quero perceber o rosto grande. Você ainda continua percebendo as outras coisas, mas você faz alguns ajustes na sua percepção e percebe aquilo que te interessa. Agora eu quero perceber a imagem do homem, da mulher e tal. Você ainda continua percebendo a outra figura grande, mas os seus ajustes de percepção vão para aquilo que interessa a você. Então isso é uma coisa que tem muito a ver com as coisas que a gente faz, né? Então, como eu disse para vocês, eu estou há 20 anos trabalhando com programação neurolinguística, quer dizer que eu comecei a estudar a fundo programação neurolinguística, fiz várias formações, várias vezes, com várias pessoas, muitas vezes fui assistente de muitas pessoas, fiz todo um caminho aí na história, resisti a beça e tal, não queria, né? Mas quando eu comecei a usar, mesmo antes de eu fazer a formação em programação neurolinguística, quando eu gostei lá da tal da palestra, eu comecei a comprar os livros dos criadores da PNL, comecei a usar as técnicas no consultório. Eu já era psicólogo, estava me formando e tal, já estava formado, né? Então a gente tem licença para fazer certas coisas, né? Quando a gente tem a coisa de experimentar, tem cobaias para experimentar, brincando, né? E realmente aquilo que muitas vezes ficava anos, as pessoas ficavam anos resolvendo, de repente em poucas sessões, aquele sofrimento, aquela coisa difícil ia embora. E a gente usava esse tempo para outras coisas, para continuar todo um processo de crescimento, de desenvolvimento e uma série de outras coisas. Eu até coloquei de cético a Master Trainer, porque eu achava que era impossível. Nem eu, eu tinha lido o Friedrich Capra, o ponto de mutação, que falava dos paradigmas. Eu nunca gostei da ideia de trabalhar com algumas psicologias mais clássicas, porque eu entendia que essas psicologias estavam muito associadas a um momento histórico, à época vitoriana, e até alguns conceitos daquela época tinham muito a ver com aquele momento da Europa, em 1800 e pouco. É lógico que a mulher tinha inveja do pênis. Claro! Hoje você vai a alguns lugares que a mulher tem muita inveja do pênis, né? Mas a coisa mudou. Hoje eu tenho certeza que tem muitos homens com inveja da vagina, né? Porque tem muitas mulheres aí com muito poder aí no mundo inteiro, né, e tal, e mandando muito bem, mais do que muitos homens aí. Então, eu nunca consegui fazer aquela coisa muito tradicional de várias psicologias, não de uma específica, porque eu li, eu via, eu estudei os paradigmas. O Capra foi brilhante no ponto de mutação. Quem não leu, leia. Eu recomendo que vocês leiam o livro Ponto de Mutação.
né? Porque mostra toda a transição dos paradigmas até a atualidade, inclusive como isso influenciou a sociologia, a política, a psicologia, a medicina, e uma série de outras coisas assim. Mas a ideia de PNL, eu falei, não, peraí, gente, programar pessoas, mas PNL não tem a ver com programação. A única diferença que a PNL tem é que a PNL ela é uma abordagem diretiva. Né? A abordagem diretiva significa que o terapeuta ele não fica só te ouvindo, ele intervém em alguns momentos e ele propõe, respeitando aquilo que está acontecendo com você, ele propõe algumas coisas que ele estudou, que ele aprendeu, que tem um potencial de te ajudar a refletir sobre aquilo. Isso é uma terapia diretiva. Muito antes da PNL, em 1952, 53, chegou a ser um consenso em um congresso que houve nos Estados Unidos, com pessoas do mundo inteiro de psicologia, que nós não podíamos mais ficar fazendo terapias onde o terapeuta fica em silêncio o tempo todo, a maior parte do tempo, deixando o cliente muito tempo sozinho, como ele sempre esteve a vida inteira. Que era importante se fazer alguma coisa para estimular esse processo de mudança. Daí que surgiram novas psicologias, versões mais modernas, inclusive de algumas psicologias mais antigas, depois dessa época, que justamente procuravam puxar um pouco mais pelo cliente, acelerar um pouco mais esse processo, não decidir pelo cliente, não resolver a vida do cliente, não sugerir o que a pessoa tem que fazer da vida dela, mas oferecer alguma coisa, catalisar um pouco mais esse processo de mudança. E olha, gente, esse negócio de neutralidade eu acho muito engraçado, né? Assim, porque muitas pessoas dizem assim, mas você não está sendo neutro. Quando a pessoa tem uma fobia, você propõe a técnica da cura de fobia, você não está sendo neutro. A primeira pergunta, o que é neutro? Né? Depois da física quântica, a consciência que interfere no evento, ela modifica o evento. Então não tem mais neutralidade. Né? Qualquer consciência participando de qualquer evento já está provado pela física quântica. Ela interfere naquele evento. Mas isso não quer dizer que você vai interferir deliberadamente na vida da pessoa. Então, esse conceito de neutralidade ele é uma utopia total. E segundo, se eu olho para você e eu penso um modelo olhando para você, eu não estou sendo neutro. Se eu olho para você e digo assim, você deve ter tido um problema na época da infância, porque tem peixe no seu sonho. Desculpa, eu não estou sendo neutro, eu estou pegando um modelo, estou encaixando você dentro de um modelo. Isso não é neutralidade, por mais que eu fique em silêncio. Algumas pessoas pensam que ficar em silêncio é ser neutro. Não é. Né? Porque se eu estou em silêncio, mas eu estou filtrando você dentro de um modelo de mundo, e eu estou dizendo mesmo que a cada 3 semanas, a cada 4 meses eu falo uma frase para você de volta, e eu fico em silêncio, eu não estou sendo neutro, porque eu estou pensando em você por dentro do meu modelo de mundo. Né? Então, na verdade, o que a gente precisa ter respeito pelas pessoas, respeitar o outro, respeitar quem é diferente, procurar ser neutro na medida do possível, respeitar o modelo de mundo das pessoas. Mas a diferença é que a PNL, explicitamente, ela em alguns momentos, ela propõe algumas coisas para catalisar certos processos que já estão acontecendo, para ajudar, para acelerar uma série de processos. E uma das coisas mais interessantes é que a PNL é uma coisa que você tem que aprender na prática. Vocês que querem aprender programação neurolinguística, que estão aqui para aprender programação neurolinguística, nós vamos ver aqui, eu estou falando um pouquinho mais nesse início, né? Mas a partir daqui a pouco mais, amanhã, eu vou fazer prática o tempo todo. Eu vou demonstrar alguma coisa, o César vai fazer isso também, demonstrar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, depois vocês vão praticar com os colegas e tal, isso. Por quê? Porque PNL é uma coisa que você aprende na prática. Eu recomendo que vocês comprem tudo quanto é livro bom que tiver por aí sobre PNL e tal, tem alguns lá atrás e tal, materiais, mas PNL é uma coisa que você aprende na prática. Então se você quer aprender PNL, você tem que praticar. Pegar, praticar, conhecer, praticar com um colega, praticar aqui em sala de aula. Aliás, essa é uma das exigências da nossa certificadora internacional, que você esteja presente em 70% do curso e que você faça mais do que 70% das práticas aqui em sala de aula, porque esse curso é practitioner em PNL, que significa o praticante em PNL. Então você precisa praticar PNL. PNL você não aprende na teoria. Foi uma outra coisa que eu também custei, porque eu comecei a ler todos os livros e comecei a usar, já tive resultado, mas na hora que eu fui fazer o curso, que eu comecei a praticar,
a ser voluntário, a trabalhar com alguém, colega a trabalhar comigo, eu com um colega e tal. Nossa, o conhecimento foi assim, foi uma velocidade incrível. Então, na verdade, a PNL é muito interessante que você pratique, Entre lá no meu canal de vídeo, tem os meus materiais aí, do César também. Todos esses materiais que ajudam você a mergulhar dentro de você, fazer distinções. Inclusive Howard Gardner mudou totalmente o conceito de inteligência academicamente, porque antes inteligência era a capacidade de você lidar com problemas matemáticos e lógicos. Então isso era inteligência, o famoso QI. Hoje em dia já se sabe que essa é uma entre 7 inteligências e cada vez se descobrem outras inteligências. Na verdade, ele mostrou que a inteligência é a capacidade de fazer distinções. Quando eu consigo fazer distinções entre coisas, eu me torno mais inteligente. Então, quando você faz esse curso, o que acontece com você? Você aprende mais sobre você, inteligência intrapessoal, você aprende mais sobre como lidar com o outro, vocês vão aprender várias técnicas de trabalhar ainda nesse final de semana, relacionamentos problemáticos, exposições perceptuais e uma série de outras coisas assim. Então você desenvolve a inteligência interpessoal, você desenvolve a inteligência corporal, porque você vai saber o que o seu corpo está comunicando, como usar o seu corpo e o seu sistema para se comunicar de uma forma cada vez mais efetiva e eficaz. Você desenvolve a inteligência espacial, musical, linguística, matemática também, lógica e tal. Então, na verdade, a PNL estimula todas as suas inteligências de uma maneira geral, né? Principalmente se você praticar. É muito importante que vocês saibam, algumas vezes eu vou estar dando aula, algumas vezes eu vou estar demonstrando, porque a PNL descobriu que a melhor maneira de você aprender é através de demonstrações. Então, em vez de eu dar muita aula, eu vou vir aqui, hoje eu estou fazendo essa introdução, essa abertura, mas eu vou daqui para frente fazer demonstrações, eu vou chamar pessoas aqui, nós vamos trabalhar as coisas aqui. Não se preocupem, porque eu não vou deixar ninguém numa situação difícil aqui. Quem já trabalhou comigo aqui já sabe. O nosso objetivo aqui não é expor ninguém, nem nada disso. O nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas a melhorar, porque uma das coisas que a PNL também foi uma grande surpresa para mim é que você não necessariamente, uma das coisas que eu aprendi lá atrás na psicologia, que eu fiquei muito feliz de jogar ralo abaixo, sem dor não há mudança. No pain, no gain. Desculpa, não precisa ser assim, só se você quiser. Né? Não quer dizer que você não vai entrar em contato com as suas emoções e seus sentimentos. Se eles estão lá, é interessante que você entre em contato com eles, mas você não precisa sofrer profundamente, necessariamente, para mudar para melhor. Não é necessário. Né? Se acontecer, nós vamos acolher isso, nós vamos trabalhar com isso, nós vamos lidar com isso, mas não é um pré-requisito que isso aconteça. Então vocês podem vir aqui com total tranquilidade nas práticas que nós vamos fazer, porque isso vai ser uma coisa que vai ajudar você a ser melhor, vai ser bom para todo mundo. Muitas vezes eu pergunto quem quer participar, outras vezes eu escolho mesmo algumas pessoas para vir aqui, porque a gente escolhe pessoas que têm a ver com aquilo que a gente está demonstrando aqui. Então eu, César, vamos sugerir que muitas vezes alguns de vocês, a Selma também, escolher alguns de vocês para virem aqui fazer esse trabalho específico. Algumas vezes eu vou comentar aquilo que eu estou fazendo e algumas vezes eu vou falar da minha experiência pessoal, da minha prática pessoal, clínica, porque hoje não, quer dizer, hoje ainda, mas há mais de 15 anos eu uso a PNL dentro do consultório. Então muita gente que faz curso de PNL, não atende ninguém e começa a dar curso em seguida. Eu uso no consultório, eu uso direto no consultório a PNL como psicólogo. E os resultados são incríveis, assim, são maravilhosos, assim, as pessoas adoram, mudam muito para melhor e eu quero outra vida para mim, e os clientes adoram isso também. Né? Eu respeito, eu tenho uma excelente relação com pessoas de várias outras expressões da psicologia e tal, mas eu gosto da PNL porque o resultado é muito legal, é profundo. Tem gente que pensa assim, não, porque a PNL é uma coisinha para se aprender como um complemento. Não, a PNL pode ser muito mais profunda e eficaz do que muitas outras abordagens que existem por ela. Ela não é um paliativo, ela não é um tapadorzinho de buraco, ela não é uma alternativa para algumas coisas para você fazer, não. Ela pode e deve ser algo importante que você vai fazer como uma atividade principal para você e ajuda hoje. A PNL não só é interessante para terapeutas, mas para coaches, para administradores, comunicadores, dentistas, pessoas em geral que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem desenvolver a qualidade de vida e uma série de outras coisas assim.